Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu tô passando aqui porque eu quero contar um relato pra vocês do que aconteceu na minha vida há um tempo atrás. Venho de uma família com 6 irmãos e 4 moças e 2 rapazes, e todos magrinhos, só eu gordinha, E eu sempre tive um corpo, sempre tive uma cinturinha fina. Eu sempre fui, assim, aquela gordinha, toda gordinha, do rosto até o pé, sabe? Toda fofinha. Quando eu era pequena, era bonitinho. Ah, ela é fofinha, ah, ela é linda. Mas eu fui crescendo gordinha. E na escola, eu era muito zoada. Eu não gostava. Naquele tempo não existia bullying, não existia isso, não existia aquilo, não. A gente era zoada e aceitava. Eu lembro que uma vez, uma mochila caiu no chão e fez paf, um barulhão. E o meu amiguinho falou assim, a Carol caiu. Me matou aquilo. Quando eu entrei na adolescência, eu comecei a tomar remédios para emagrecer. Isso com meus 13 anos. Não, na verdade, com meus 13 anos, eu comecei a tomar remédio para emagrecer. Olha pra você ver, com uns 13 anos. E aí eu vivi aquele efeito sanfona. Eu emagrecia, parava de tomar o remédio e engordava. Eu emagrecia, parava de tomar o remédio e engordava. Com os meus 15 anos, com 14 anos, eu comecei a trabalhar no McDonald's, gordinha. Com os meus 15 anos, eu sofri um acidente. Eu caí do ônibus, eu pegava serviço no McDonald's do Shopping Del Rey. Eu pegava serviço às 2 horas da tarde, eu estudava pela manhã, saía da escola, almoçava, pegava o ônibus, ia pro Shopping Del Rey. Trabalhava de 2 às 10, saía de lá às 10. Às 11h22 da noite, ou 23 da noite, na hora que o ônibus me deixou na Pedro I, que eu descia na Pedro I e subia o resto a pé, né? Eu morava ali no Planalto. Eu caí do ônibus e o motorista não viu. Eu machuquei toda. Eu quebrei meu pé, deu fratura exposta. Eu consegui arrastando no chão, tava muito deserto, 11h da noite, eu consegui arrastando no chão. Chegar num barzinho, e esse barzinho eu liguei pra minha mãe foi me buscar com o namorado da minha irmã. Eu lembro que o namorado da minha irmã custou me carregar pra poder me colocar no carro. Eu fiquei muito traumatizada com aquilo. E minha mãe fazia de tudo pra emagrecer. Minha mãe cozinhava pra mim, receitas diet, fitness, né? Fit pra eu poder emagrecer. Minha mãe sofria me vendo gordinha, né? E aí minha mãe me levou no Vigilantes do Peso nessa época. Eu fui pro Vigilantes do Peso, que era num supermercado chamado Via Brasil na época. Lá tinha um negócio de Vigilantes do Peso e nós entramos nesse Vigilantes do Peso e eu emagreci sem remédio. Eu emagreci pela primeira vez sem remédio. Emagreci muito, emagreci uns 20 quilos. E fiquei muito bonita. Fiquei com corpo, uma cinturinha. Era somente Vigilantes do Peso e caminhada. Eu emagreci, fiquei linda, fiquei uma jovem linda. E aí, eu passei a gostar de mim, me achar linda. E aí eu usava as roupinhas apertadinhas, coladinhas. E comecei a namorar o Yuri, casamos, engravidei do Yurinho. Engordei 28 quilos. 28 quilos. E aí, o Yurinho nasceu com 4 quilos, aquele meninão. Eu emagreci. E aí eu comecei a emagrecer, mas à base de remédio de emagrecer. Eu fui num médico e esse médico, eu lembro que quando eu cheguei nesse médico, gente, foi eu e o Yuri. E aí ele falou, tira a roupa. Eu tirei a roupa. E aí ele falou comigo assim, ele falou com o Yuri assim, meu Deus, coitado de você, que corpo horrível. Yurinho devia estar com 3 meses. Que corpo horrível, Yuri. Como é que você tá dormindo com essa mulher? Caroline, ele chamava Dr. Norberto. Norberto, não esqueço. Ele era o médico daquela menina Giacomo, Vanessa Giacomo, e do ex-marido dela. Ele chamava Norberto. E ele falou, que horrorosa, como é que você dorme com uma mulher dessa? Vira. Aí eu virei.
toda constrangida, gente. E ele falou, que horror, que coisa horrorosa, você precisa de emagrecer demais. E aí, vendeu pacotes caríssimos, e eu naquele desespero, ouvindo aquelas palavras duras, aquelas palavras tristes, com dó do Yuri, porque eu tive dó do Yuri. Não incomodava o Yuri, a minha gordura naquele momento, não, porque eu tinha acabado de ganhar menino e não incomodava o Yuri, mas estava me incomodando, sabe? E aí, gente, fui pra casa. Tinha acabado de ganhar o Iago. Na verdade, não era o Yuri, não, era o Iago. Do Yuri eu emagreci com remédio. E logo que eu emagreci, eu engravidei do Iago. E aí, gente, ele me passou uma dieta de ficar sem comer nada por 15 dias. Só bebendo água e água de coco. O Yuri pegou meus 2 filhos, levou pra casa da minha mãe. Ficou na casa da minha mãe. O Yuri ia lá em casa só pra ver se eu tava bem. Ele ia lá 3 vezes ao dia, ver como é que eu tava, se eu tava bem, que nessa época não existia o WhatsApp, não existia essas coisas, não. Foi o quê? Foi há 18 anos atrás, que o Iago tem 18 anos. E nesses 15 dias eu emagreci 14 quilos, logo em seguida eu fiz as minhas plásticas, coloquei silicone, fiz a minha barriga, fiz tudo há 18 anos atrás, fiz. Depois eu passei a engordar. E aí fui entrando no remédio. E a minha vida era beber remédio. Eu me tornei dependente do remédio. Quem era fluoxetina? Quem era aquele outro? Eu não lembro mais, que tem muitos anos que eu não tomo mais remédio. Nenhum. Quem era aquele remédio, gente, que o povo toma muito? Eu esqueci. É um remédio aí, que é um calmante aí pra emagrecer. É um tarja preta aí. Quem era eles pra fazer efeito em mim? Já não fazia mais efeito em mim. E um dia, uma amiga da minha irmã, que era gordona, emagreceu muito. E eu falei, sim. E eu falei com a minha irmã assim, pelo amor de Deus, pega a receita desse remédio que eu vou mandar fazer. E aí eu fui no médico e falei com o médico, eu quero essa receita aqui, ó, que ela emagreceu demais. Gente, o remédio ficou pronto. E eu passei a tomar. Gente, eu fiquei louca. Eu fiquei desequilibrada. Você chegava aqui em casa, eu tava acordada assim, ó. Mas eu não sei o que você tava falando comigo, não. E de repente, eu caí assim, ó. E você conversava comigo, eu conversava com você de olho fechado. Eu passava 24 horas do meu dia deitada numa cama. E o Yuri chegava, você não vai tomar esse remédio. E o Yuri ligava pro médico e falava, doutor, eu tô perdendo a minha esposa, doutor, o que é que eu vou fazer? A minha mulher tá morrendo, eu tô perdendo a minha esposa. Minha mãe e meu marido o tempo todo em cima de mim, minha mãe falando, para, e eu não parava. Eu queria, quanto mais eu queria mais um remédio. Eu tinha que tomar 2, eu tomava 4. Eu queria um remédio de tudo quanto é jeito. Eu passei a ser dependente desse remédio. E um dia minha sogra veio na minha casa com meu sogro e começou a conversar comigo, e eu deitada na cama, e a minha sogra despistando, e aí minha sogra achou que eu dormi e começou a procurar o remédio. Eu tinha guardado o remédio dentro da minha calcinha, porque eu sabia que eles já estavam querendo tomar o remédio de mim, e eu só tinha aquele pote, e quando aquele pote acabasse eu ia ficar louca. E o pote era para 3 meses. E a minha sogra começou a procurar o remédio para jogar fora o remédio. E eu vi, eu dormindo caladinha, mas o remédio dentro da minha calcinha. E aí o médico chegou. Tava o Yuri, meu sogro, minha sogra, minha mãe, o Eric, meu cunhado, minha irmã, Sofia pequenininha e meus filhos. E o médico chegou, e o médico veio e falou, Loli, cadê o remédio? O remédio não tá fazendo bem pra você. E eu, não, acabou, não tem remédio não, e tal. Aí o médico virou pro Yuri e falou assim, tá na calcinha dela. O médico, ele fala que quando eu mexi, ele ouviu. E ele já, né, sabe essas coisas e tal. Aí ele falou com meu marido, tá na calcinha dela. E aí o meu marido falou, Carol, cadê o remédio? Eu falei assim, não sei, não tem, acabou, tem, cadê o remédio? Não sei. E aí eles me pegaram, o Yuri me pegou por trás, o Eric pelas pernas. E o Yuri falou, doutor, pode pegar, doutor, pode pegar. E o doutor sem graça, porque o remédio tava na minha calcinha, o pote de remédio tava dentro da minha calcinha.
E eu gritava, e eu gritava, e eu batia, e eu pedia pro Yuri me soltar, e eu batia a perna, e eles forçaram. E o doutor enfiou a mão na minha calcinha e pegou o remédio. Pegou o remédio e imediatamente entregou o remédio na mão da minha mãe. Minha mãe jogou os remédios todos fora. E o Yuri falou, a partir de hoje aqui em casa não entra mais remédio de emagrecer. E, gente, eu fiquei tão revoltada. Eu fiquei tão revoltada deles terem me pegado à força e tomado o remédio de mim. Eu gritava, eu xingava, eu gritava. E assim foi tirado o remédio de mim, gente. Mas aí veio a abstinência do remédio. A falta do remédio. Vou te falar que os primeiros 15 dias eu queria suicidar. Suicidar. Gente, eu via os bichos vindo me comer. Nitidamente, claramente. Eu deitada na cama, dormindo, eu acordava com os bichos me comendo, sabe? E eu batia na minha cara, eu batia o Yuri, aí o Yuri acordava à noite assustado e me segurava, me amarrava, me segurava. Calma, calma, Carol, o que é isso? E eu, a aranha quer me matar. Eu via aquelas aranhas pretas, caranguejeiras, grandona, vindo em cima de mim me comer, gente. Teve uma noite que eu sonhei que eu tava dormindo, e quando eu abro os olhos eu vejo 3 homens armados me dando tiro, me dando tanto de tiro. As minhas primeiras 15 noites foi gritando. Eu gritava muito, eu chorava muito. E o Yuri, no outro dia, desesperado, ligava pro médico. Ele falava, é isso mesmo. Vão ser 2 meses, assim, até limpar todo esse remédio do organismo dela. Eu acordei várias vezes, gente, atrás da porta, chorando, assim, encolhidinha, assim. O Yuri acendia a luz, eu tava atrás da porta, encolhidinha, assim, ó, chorando. Então, quando eu falo com vocês que o remédio, a dependência do remédio é uma dependência química, sabe? E que leva a gente à morte, leva a gente a fazer coisas que a gente não quer fazer e a gente acha que tá fazendo e a gente acha que é certo o que a gente tá fazendo. Quando eu ouço as pessoas falando que tomam esse Zolpidem, eu vejo que o Zolpidem hoje é a arma do diabo, é a arma do demônio. E aí quando eu falo com autoridade, porque eu passei e eu vivi 15 dias de abstinência terríveis, 1 mês de abstinência horrível, 2 meses de abstinência que foi ficando tranquilo, e hoje eu não uso medicamento nenhum. Eu não uso remédio nenhum. Às vezes eu tomo remédio para dor de cabeça e hoje em dia nem hormônio eu tomo mais, o meu é tudo passado no meu corpo, e falar nisso tá acabando, eu tento ligar para minha médica pedindo. Então eu falo com autoridade que os remédios para dormir, os remédios para ansiedade, é uma coisa do mal. É do maligno o remédio para emagrecer. É do maligno, gente. É coisa do maligno. Então eu quis falar isso hoje porque eu tava conversando com uma seguidora hoje e ela me relatou algumas coisas e eu me senti à vontade de falar, e eu falei com ela o que eu passei. Então eu achei que é válido eu vim contar essa minha experiência aqui pra vocês. Fora o quanto que o remédio de emagrecer estragou a minha vida, sabe? Mentalmente. Às vezes eu acho que eu sinto muita falta de algumas coisas, de tanto até memória mesmo, de tanto remédio de emagrecer que eu tomei. Então, meninas, vocês que são jovens aí, ó, se sentem gordinha, é melhor uma academia, é melhor fazer a dieta, procurar um nutricionista. Eu acho que a dieta é o melhor jeito. Depois que eu fiz essa cirurgia aí, que eu fiz a gastroplastia endoscópica vertical, ela não é uma coisa pra vida inteira. Eu passei a fazer dieta a semana inteira, e a semana eu faço a dieta certinho, e o final de semana eu bebo. Eu não deixei de ter a minha vida social, entendeu? Eu tenho a minha vida social com meu marido normal. Então faça dieta, não use remédio. Você, ó, faz o desmame do remédio de dormir, você mãe. O seu marido precisa de uma esposa, os seus filhos precisam de uma mãe, a sua mãe precisa de uma filha. E você, dopada nos remédios de dormir, você não consegue ser nada disso. Você não consegue ser mãe, você não consegue ser filha, você não consegue ser esposa. E às vezes, eu falo muito sobre os homens, mas às vezes temos homens tão parceiros do lado da gente que não justifica isso. Não se entrega aos problemas. Os problemas, a gente, com Deus, a gente encara ele de frente. De frente. Então, pega com Deus, se ame,
Jogue todos os remédios de emagrecer, jogue todos os remédios de dormir fora. Faça o desmame hoje tão fácil, né? Eu não tive a oportunidade de fazer o desmame, o Yuri tirou da minha vida assim, paf! Entendeu? Então como é que eu falo que o Yuri não é meu amigo? O Yuri me salvou, né? Então fica essa dica. Eu espero que vocês compartilhem esse vídeo, mostrem para essas mulheres que não estão bem com o corpo, que não estão bem com a vida, que remédio não vai solucionar problema nenhum. Então vamos compartilhar esse vídeo, que eu acho que ele vai ser muito importante para a vida de várias pessoas. Beijo, fica com Deus, gente. Amo vocês, tá? Beijão.